Fala, Samurai, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, sou especialista de Flutter da Dev Samurai. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação com API e vai falar sobre um outro widget que é o widget Feature Builder, certo? Então a gente vai fazer um exemplo que a gente vai consumir uma API e a gente vai mostrar como é que a gente pode utilizar o widget Feature Builder para dispor as informações que a gente obter dessa API, beleza? Então o que a gente vai fazer nesse vídeo? Existe esse site JSON Placeholder que ele é como se fosse uma API fake. Então eu consigo fazer uma requisição para esse endereço e ele vai me trazer todas essas informações aqui, beleza? Então, para esse exemplo, isso vai ser mais que suficiente para a gente, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente precisa fazer uma requisição REST, né? A gente precisa escolher qual é o cliente que a gente vai usar. Então, o Flutter, o Dash, tem basicamente dois clientes que são os mais usados. O DIL, certo? E o HTTP. Você vai escolher de acordo com a sua preferência, ambos são muito bons e ambos atendem todas as suas necessidades, com certeza. É mais uma questão de preferência. Eu vou utilizar o HTTP para esse exemplo, mas fique à vontade de utilizar o DIL, não tem nenhum problema. O seu código vai ficar quase idêntico, beleza? Então, eu vou usar o HTTP. Eu venho aqui no meu terminal e dou um flutter pubget, flutter pubget. Então eu vou baixar essa dependência para o meu projeto e aqui eu já posso usar ela. Então eu vou importar aqui http as http. Tranquilo? Então eu já posso fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, esse é o exemplo trivial que vem quando a gente já cria um projeto Flutter. É aquele nosso contador já conhecido de vocês. Então eu vou dar aqui um Flutter Run, só para executar esse cara aqui, e eu vou colocar esse cara sempre no topo, para ficar sempre visível aqui. E por enquanto a gente sabe que a primeira vez ele demora um pouquinho mais, então a gente já vai criar aqui o nosso método, que vai ser o método que vai fazer a comunicação com a API, beleza? Então aqui eu vou retornar um feature de um map de string dynamic e eu vou chamar de getToJuice, certo? Vamos lá. Por que na verdade isso eu vou retornar uma lista de um map de string dynamic, certo? Vamos entender por quê. Eu consigo perceber, pelo o colchete, que isso é uma lista, certo? Então, isso aqui é um JSON em formato de lista. Então, por isso que eu estou retornando uma lista. E cada elemento dessa lista é um objeto JSON que eu mapeio no Dart para um map de string, que é a chave, e dynamic, que é o valor. Eu tenho que colocar dynamic porque eu não sei qual é o valor que vai vir aqui. Pode vir um inteiro, pode vir um string, pode vir um booleano. Então a única coisa que eu sei é que eu estou mapeando para um mapa, né, um map, de uma string, que é a chave, e o valor eu coloco dynamic porque eu não sei o que a API vai me retornar, certo? Deixa eu rodar de novo aqui. Então pronto, como é que a gente faz de fato a requisição? É muito simples, basta a gente colocar aqui http.get e passar a URL. Basicamente isso, certo? Isso aqui retorna um feature, se a gente abrir ele retorna o feature de uma response, certo? Então vamos
chamar isso aqui de response, e como ele retorna um feature, eu quero esperar que esse feature termine. Para isso eu coloco a palavrinha-chave await. E quando eu uso o await aqui, eu tenho que dizer que essa minha função ela é assíncrona, certo? Para concluir, vamos só dar um print nessa response.statuscode, certo? Que a gente vai conseguir imprimir aqui qual foi a resposta obtida, certo? O status code é o status que o servidor vai me mandar, beleza? Para finalizar, eu posso vir, vou só botar um return aqui, só para ele parar de reclamar. Return nu, certo? E eu vou criar aqui o meu método initState e vou adicionar essa minha chamada bem aqui, beleza? Agora eu vou recarregar aqui, vamos esperar ele recarregar. Opa, ó, imprimiu aqui 200. O 200 é um código HTTP que diz que a minha requisição foi executada com sucesso no lado do servidor. Beleza? Então, se ela foi executada com sucesso, eu posso vir e fazer o seguinte, ó, print response.data. Na verdade é response.body, certo? Que body é o que vem no corpo da minha requisição. Sendo que eu só quero fazer isso se der sucesso. Então eu vou fazer o seguinte: se a minha response.statuscode for igual a 200, aí sim eu quero dar um print no response.body. Beleza? Então vamos rodar isso aqui de novo e vamos ver o que o servidor está retornando para a gente. Opa! Ó. Status 200, ok, e ele está nos retornando justamente essa informação aqui, certo? Então, beleza, já conseguimos caminhar um pouco. Só tem um porém. Essa informação, ó, esse response.body, ele é um string. Então, eu não quero trabalhar com strings. Para eu fazer o envio e o recebimento de informações via HTTP, eu faço esse envio através de strings, certo? Mas quando eu recebo uma resposta, eu não quero ter que manusear strings. Seria muito complicado para eu manusear esses objetos aqui como se eles fossem strings. Então, eu tenho que fazer um processo chamado de deserialização. Então, eu tenho esse response.body, que é a minha resposta no formato string, eu tenho que transformar do formato string para o formato objeto, certo? Então, como é que a gente faz isso? Eu posso fazer o seguinte: final list recebe JSON decode. Esse método, ele é um método que vai receber essa string que está vindo no body. E eu vou até colocar aqui como list, porque eu sei que isso aqui vai me retornar uma list. E agora eu posso fazer assim, ó, print list, e vou até também imprimir aqui o tamanho da minha lista. Vamos ver se dá certo. Opa, beleza. Então agora ele já está me retornando um objeto. Não é mais uma string que ele está me retornando, é um objeto. E ele está me retornando também aqui 200. Muito provavelmente tem 200 itens aqui, que é o que essa API me retorna. Beleza? Então, já tenho a minha lista, certo? Então agora o que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, vamos imprimir o primeiro elemento dessa lista. Ó, digamos que eu quero imprimir list.0,
que é o primeiro elemento, e eu quero também imprimir o tipo desse elemento. Vamos ver o que ele está me respondendo. Depois a gente faz uma recapitulação. Certo, ele está me retornando um hash map, que é exatamente isso aqui. Então vamos fazer uma recapitulação. Estou fazendo a minha requisição através do get. O get é um verbo, a gente chama de verbo HTTP, que faz a requisição de informações. Então eu estou passando o meu endpoint aqui para o get e estou buscando as informações que o servidor está me mandando. Quando esse meu comando é executado, eu tenho um objeto response que ele tem várias informações dentro dele. Uma das informações é esse status code, que é o status que o servidor me manda com o resultado daquela operação. Se esse status code for 200, eu sei que deu tudo certo no envio dessa informação do servidor. Então, eu posso continuar o meu processamento. O servidor me manda essa informação no body da requisição. E ele me manda essa informação no formato de strings. Mas como fica muito complicado trabalhar com strings, eu preciso fazer o processo de deserialização dessa string. Eu faço isso utilizando o método JSON-decode. Beleza? Então aqui eu consigo simplesmente fazer return em lista. E se o status code não for 200, eu vou retornar nulo, porque significa que deu algum tipo de problema. Beleza? Então, beleza. Então, eu posso fazer aqui o seguinte. Eu já consigo trazer meus to-dos, certo? Eu já estou conseguindo trazer todos esses meus to-dos. Agora eu quero colocar essa informação na tela, certo? Como é uma maneira que eu poderia fazer? Primeiro eu vou fazer uma maneira que eu considero não tão legal e depois eu vou fazer uma maneira que eu considero legal, certo? Maneira que eu considero não legal, eu poderia fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou criar aqui esse objeto e eu vou chamar de to-dos, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um then aqui. E quando isso finalizar, eu vou fazer o seguinte, set state e vou fazer to-dos recebe valores. Tranquilo? Por fim, eu vou tirar aqui essas coisas que não me interessam por enquanto. Nem isso e muito menos isso. E eu vou fazer o seguinte, se meus to-dos for igual a nulo, eu vou retornar aqui um circular progress indicator. Se não, eu vou retornar um text. Vou retornar um text com deu certo. Então vamos ver isso em execução. Então o que eu estou fazendo? Se eu não tiver to-dos ainda, eu vou mostrar um loading na tela. A partir do momento que eu tiver to-dos, ele vai mostrar a informação na tela. A gente já viu que ele deu algum tipo de erro aqui. Certo. Vamos lá. Ele deu um erro aqui porque ele não está conseguindo reconhecer que o que vem dentro dessa lista é um map. Então eu vou colocar aqui dynamic por enquanto. Certo? Então ele vai mostrar o círculo da progress e ele ainda vai dar erro. Vamos ver aqui de novo. Vamos ver aqui de novo. Vou baixar aqui um pouquinho.
Ah, tá. É porque eu não mudei aqui. Então isso aqui vai ser... Posso colocar só uma lista. Consequentemente, aqui eu também vou colocar só uma lista. Colocar uma lista e uma lista de dynamic é a mesma coisa. Vamos agora ver. Opa, agora deu certo. Então ele mostrou o circular enquanto estava carregando a informação e no momento que carregou a informação, ele mostrou, deu certo. Vamos fazer algo melhor com essa informação, tá? Eu vou fazer o seguinte. Se tiver carregado, eu vou criar aqui um widget chamado ToDo's List. ToDo's List e vou passar os meus ToDo's para esse cara. Beleza? Esse cara vai ser um stateless widget. ToDo's List, que vai receber ToDo's. E esses ToDo's vão ser final list ToDo's. Esse cara vai ser um list view builder. Deixa eu tirar esse aqui que está atrapalhando. Ele vai ser um list view builder de tamanho ToDo's.length. E esse item builder vai retornar um list tile com um título que é um texto, e aqui eu coloco ToDo's e aí eu quero pegar esse campo título, certo? Quero pegar esse campo título. Então esse ToDo's e eu vou estar pegando um elemento desse, e como eu quero o campo título, eu pego ele através disso aqui. Então vamos ver se ficou algo parecido com o que a gente deseja. Mostra o circular. Certo, ele está dando um erro de layout porque ele não está conseguindo renderizar minha list view, porque a minha list view está dentro de uma coluna. Então a gente resolve isso colocando um shrink wrap true, que aí o Flutter vai conseguir se acertar. Opa, foi tirar aqui. Vamos rodar de novo rapidinho. Então isso é um errozinho bem comum de layout, porque a column é um widget que ela cresce infinitamente, e o meu list view é um widget que também cresce infinitamente. Então quando eu coloco um dentro do outro, o Flutter não sabe muito bem como dispor esses dois caras que querem crescer de maneira infinita um dentro do outro. Então a gente tem que colocar essa propriedade shrink wrap, beleza? Então eu espero que assim a gente carregue a nossa lista de ToDo's. Beleza? Vamos ver aqui. É para aparecer o loading. Depois que aparecer o loading, é para aparecer nossa listinha. Loading. Apareceu nossa listinha. Certo? Para resolver esse problema aqui, a gente pode colocar esse nosso cara aqui dentro de um single child scroll view. Então a gente resolve esse problema aqui. Mais uma coisa que a gente pode fazer, eu posso chegar aqui, eu posso colocar nesse list tile um leading, que é um text com e mais um. E mais um. Que eu quero que ele mostre o númerozinho aqui do ToDo. Beleza? Show de bola. Então já conseguimos trazer a nossa lista e dispor na tela. Sendo que está um jeito um pouco estranho, eu preciso, dentro do init state, chamar o método.
quando ele terminar, eu preciso passar um set state atualizando o valor e dentro do meu build eu preciso ver se está nulo ou não para mostrar um circular progress ou um to-do list. Então não estou gostando muito dessa maneira que está sendo feita, certo? Deixa eu até fazer isso aqui. A gente meio que não precisa dessa coluna, certo? A gente não precisa dessa coluna e eu acho que fica tudo mais interessante assim. Vamos ver. Beleza. Você vê que ele não está rolando. Então, como eu tirei a coluna agora, eu posso tirar o shrink wrap. Não posso tirar o shrink wrap. Vamos deixar aqui. Não é muito o nosso foco nesse vídeo. O que importa é que a gente está renderizando a nossa lista aqui. Beleza? Show. Estamos renderizando a nossa lista aqui. Agora, eu quero uma maneira de fazer melhor uso desse meu feature. Eu não estou gostando dessa maneira que eu tô fazendo aqui, não. Certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu posso criar esse objeto aqui, ó. Get to-do's feature. Então, eu estou criando um objeto que é o feature. E eu vou fazer o seguinte. Esse meu get to-do's feature, ele recebe get to-do's. Beleza? Então, ele está recebendo, não é o resultado. Ele está recebendo o feature. O future, certo? O futuro todo, não é o resultado que é a minha lista. Então, quando chegar bem aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um widget chamado Future Builder, que é um widget criado exclusivamente para trabalhar e controlar features como esses. Então, tem um parâmetro aqui, Future, que eu posso passar o meu feature, que é o que a gente acabou de criar aqui, get to do's feature. Eu posso aqui posso até colocar o tipo aqui para ele me ajudar. Então eu sei que ele é uma lista e ele tem um método builder, que ele recebe um context e um snapshot. E esse snapshot, ele é legal que ele me dá várias informações sobre o feature que está sendo executado. Então, eu posso fazer o seguinte. Se o meu snapshot tem data, eu sei que esse processamento deu certo. E, além disso, a data retornada pelo meu feature está dentro do objeto snapshot.data. Certo? Então, eu posso vir aqui e simplesmente colocar return to-do's list e passar o meu snapshot.data, que é justamente a minha lista. Se eu não tiver data ainda, é porque eu ainda estou buscando a minha data. Então eu posso mostrar da mesma maneira o circular progress indicator. Beleza? Então vamos ver se isso aqui funciona. Mostrou o circular, quando terminou, mostrou. Agora eu consertei o scrolling, né? Então você vê, ó, que através do uso do widget Feature Builder, ele faz todo o controle pra gente. A gente não precisa mais ficar chamando set state. Esse objeto snapshot, ele vai ter toda essa informação da execução do feature. E esse builder, ele vai ser executado toda vida que algum status desse feature mudar. Se ele trouxer o resultado, se ele der algum erro, a gente pode fazer tratativas de erros. Eu posso ter aqui, por exemplo, eu posso fazer aqui, se snapshot has erro, aí eu posso fazer aqui um return text deu erro. Claro que eu vou fazer uma tratativa
eu poderia fazer um tratativo melhor, mas eu só queria indicar aqui, ó, que a gente também tem controle sobre se deu algum tipo de erro. Na nossa abordagem anterior estava bem complicado fazer esse tipo de controle. Então, o Feature Builder é um dos widgets mais legais que eu acho, porque a gente consegue deixar bem organizado essa questão de feature e do controle dele. E, além do mais, ele é muito parecido com outro widget que é o Stream Builder nesse sentido. Eu consigo colocar esse Feature Builder somente naquele cara que eu quero que ele atualize. Então eu garanto que ele vai executar o builder só daquele cara. Então eu garanto uma otimização maior. Beleza? Então, o que eu queria falar nesse vídeo para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Lá na Dev Samurai a gente tem um curso excepcional de Flutter que tem vários princípios interessantes, inclusive esse princípio de Feature Builder. A gente faz consumo de APIs lá. O link desse curso vai estar aqui na descrição, embaixo do vídeo, se você tiver algum tipo de interesse. Se você tiver gostado do conteúdo, não esqueça de deixar o like, de compartilhar, de dar o joinha, de marcar o sininho para você receber as notificações. E comente, diga o que você quer saber mais sobre Flutter, quais são suas dúvidas, suas sugestões, que a gente vai estar sempre tentando olhar para essas informações e atender vocês da melhor maneira possível. Beleza? Então, novamente, espero que tenham gostado. Por esse vídeo é isso. A gente se vê na próxima. Valeu!